Ernesto Denardim. Olá, 1h04, é uma segunda-feira, é dia 21, quase Natal, e nós estamos começando mais uma edição do nosso Sala de Redação. Tem um recado importante aí para você que está cuidando de condomínio, hein? A Objetiva Administradora de Condomínios, ela tem 23 anos de experiência, especialista no que faz, nasceu em Novo Hamburgo, veio para São Leopoldo e chegou em Porto Alegre. objetivacondomínio.com.br, você confirma, solicita e faz e vê a proposta, né? Porque é uma empresa que lida com condomínios. Lá em Novo Hamburgo, por exemplo, onde ela nasceu, quase 80% dos condomínios estão na mão da Objetiva Administradora. Isto prova a sua competência, tá legal? Então, se você tem qualquer problema no seu condomínio, objetivacondomínio.com.br. Sala de redação tem Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, faz bem. E o Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix. Aproveite. Davi Coimbra, como é que tu gostarias de começar essa segunda-feira, porque tem tanto assunto, fala pra mim aí, Davi. Tem mesmo, né, Pedrão? Sabe que tem um assunto aí que é o assunto do dia, né? Que é a questão racial do Gerson, né? O Gerson disse que o Ramírez do Bahia o insultou, disse não sei o que negro, não me lembro agora qual foi a frase. Se referiu a ele como negro. Como é que é? Cala a boca, negro. Isso, tá. E aí ele relatou isso, tal. Eu tenho que ser bastante criterioso para falar, porque eu sei que hoje em dia todas as coisas são perigosas, a gente tem que deixar tudo bem claro, bem explicadinho, sobretudo no rádio, né? Então, assim, eu sou completamente contra qualquer manifestação racista, mas assim, sou por formação, por dedução, por conhecimento, completamente contra qualquer coisa que se aproxime do racismo, certo? Acho terrível. Mas tem um problema aí que eu tô vendo nesse caso. O Ramírez, que é o jogador acusado, está negando veementemente a acusação. Até agora não apareceu nada que provasse que ele tivesse dito isso. No entanto, o Ramírez já foi punido pelo Bahia. O Bahia está dizendo que tem que se dar importância à voz da vítima. Prioridade à voz da vítima, porque é um encontro de manifestações, é palavra contra palavra. Um diz que teve, outro diz que não teve. E aí o Bahia diz que a vítima tem que ser prioridade nesse aspecto. Sim, certo. De certa forma, eles têm razão. Mas tem outra forma e outra questão aí. E se o Ramírez estiver certo? E se o Ramírez não estou dizendo nem que o Gerson está mentindo, mas que se o Gerson ouviu errado, por exemplo, sabe, se isso aconteceu, o que acaba se fazendo é uma injustiça. Eu só estou dizendo que a gente tem que ter cuidado nisso, sabe? Tem que ter cuidado, porque muitas vezes, como hoje as pessoas estão muito punitivas, muito rancorosas, muito belicosas e ressentidas, até pode-se dizer, isso pode gerar uma certa possibilidade de cometimento de injustiça, sabe? Alguém pode dizer, tu me chamou de negro, ou qualquer pessoa pode fazer uma acusação sem base. Olha o Neymar, que aconteceu com o Neymar há pouco tempo aí. O Neymar era a vítima ou a moça era a vítima naquele caso? Não era a moça que era vítima, era o Neymar. Então, e se o Neymar fosse punido? Então é preciso ter cuidado. Eu não estou dizendo, vou repetir, não estou dizendo que não aconteceu o caso de racismo. Eu não sei se aconteceu ou não aconteceu, porque eu sei que o Gerson relatou, sabe? Mas o Ramírez, que foi o acusado, está negando com veemência. Então, assim, a gente que está de fora, antes de fazer o julgamento, é preciso esperar para que haja apuração do que realmente aconteceu. Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu entendo o raciocínio, Davi, a gente tem que sempre pensar ser o mais justo possível, mas eu acho que o gesto do Bahia é de afastamento, não é de expulsão, assim, né? É de afastamento até que seja solucionado. Eu acho que é um gesto do Bahia que tem uma tradição de
de ser assim muito propositivo em causas raciais, intolerância, inclusive quando o Roger era o técnico. Quando ele afasta o jogador, ele diz, olha, é o seguinte, eu não vou passar a mão em nada, né? Claro que tem um dano inicial ali para o Ramírez, né? Mas eu acho que é um gesto importante, porque o que acontece normalmente é o seguinte, quando a injúria racial é do meu adversário, aí tá errado e justiça. Agora, quando acontece dentro do teu clube, aí não é nada, não, vamos ver, tem que investigar, enfim. São raciocínios diferentes, quer dizer, aí não é uma postura antirracista, mas é uma postura para tentar ferir o adversário só. Então eu acho que nesse sentido o Bahia, ele dá um passo adiante, quer dizer, olha, eu não vou aqui já sair defendendo o meu jogador, assim como eu não vou sair eventualmente acusando o outro, porque se tu não sai acusando o outro, também não dá para defender o teu jogador, no caso, né? Eu acho que é um gesto interessante do Bahia, ele afasta o jogador. O que ficou muito ruim, né, Pedro? Só para não me alongar muito, foi o Mano Menezes, né? O Mano Menezes, Pedro, sem público no estádio, vai ficar ruim a carreira dele, porque já teve episódio com o árbitro que ele fez uma ofensa gravíssima pro árbitro. Agora, de cara, ele sai minimizando a denúncia. Ele já sai, ele faz um pré-julgamento. A gente está aqui defendendo que não se faça pré-julgamento. Ali no campo, o Mano fez um pré-julgamento. A expulsão do jogador, Diogo. Eu sei. Fazer isso. Pois é, ele como técnico no campo, ele queria evitar a expulsão. Mas depois ele fica provocando o Gerson. Não, ele estava tentando evitar a expulsão. Davi. Foi isso que ele fez. Diante da denúncia que foi feita, a expulsão é secundária. Há algo que se impõe. Mas não tinha, Léo, ali a denúncia, como é que vou repetir. É que ele chamou de malandragem. E se o Mano acha que o jogador dele tem razão? Mas a revolta do Gerson... Mas aí não precisa achar que o outro não tem, né? Ela denuncia não muito. Pode sair acusando o cara. A reação do Gerson... Não pode dizer que o Gerson é malandro. Mas eu não estou dizendo que não pode acusar o teu, não acusa o outro também. Sim, mas ele pode... O Mano talvez tenha conhecimento de alguma informação que nós não temos. Ele até disse na hora, assim, eu não sei se ele falou ou não, se falou se vocês a reação do Gerson, ela foi muito forte. Se vocês prestarem... Isso já mostra. Se vocês prestarem teve algo bem, ali, entendeu? Se vocês prestarem bem atenção na imagem da televisão, vão notar que logo em seguida que o Gerson se aproxima do Mano, o Natan vem furioso. Furioso. Por quê? Ele não estava envolvido, ele estava perto do lance. E ele vem furioso. Ele vem muito mais furioso do que o Gerson, que ainda tenta argumentar com o Mano Menezes. E tem uma coisa na vida que a gente sempre precisa considerar em todos os casos. A reação só existe por causa da ação. Exatamente. Então, não é de graça que aconteceu. Qual foi o teor? Não sei. Mas alguma coisa aconteceu para que o cara saísse do ar e o seu colega de time, que também vinha, não estava ali pertinho, mas estava próximo, ficou uma fúria. Então, alguma coisa aconteceu. E aí, ainda baseado no que o Bahia fez, porque se o Bahia não tem nenhuma desconfiança de que tivesse ocorrido o caso, ele deixaria em molho mostarda. Deixa aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não, ele tomou a decisão. Alguém do Bahia pode ter dito ao presidente, infelizmente aconteceu, presidente. Ou felizmente não aconteceu, para que o Bahia tomasse uma decisão. Então, eu não sei como é que vai terminar essa bronca aí, mas não foi de graça. Mas tem dois sobre pontos, essa fúria aí, Leonardo, sobre essa fúria aí, é importante dizer também o seguinte, o jogador Ramírez, tá? Ele estava fazendo uma grande partida, ele fez um belíssimo gol, certo? E até o narrador da televisão disse que teria falado com o Mano, e o Mano disse, achei um meia, que não era o Rodriguinho, que o Rodriguinho não foi bem e tal, e o Ramírez cumpriu essa função. E o Ramírez é um jogador polêmico, ele dá pontapé, toma pontapé, os caras já estavam invocados com ele há bastante tempo. Bom, aí surge esse negócio, eu não sei se o Natan veio porque ouviu a frase ou porque já tinha essa bronca aí, porque o Gerson foi pra cima dele e o Natan chegou junto, tá entendendo? Então,
tem essas duas circunstâncias aí que também precisam ser avaliadas. Tudo aquilo que o Ramírez estava fazendo como jogador em campo, jogando muito bem, fez um belo gol e estava complicando com os caras do Santos. Agora o resto eu não ouvi, não sei. A reação O do Mano Gerson acusa foi muito malandragem, forte, né? Eu Pedro, concordo não com o podia Guerra, ter mas o acusado jogo sem tem dois prova. pontos Não pode acusar sem jogo. prova. Tem 2 pontos que eu acho que são fundamentais nesse episódio. O primeiro, o Bahia tem um discurso de engajamento, de combate a racismo, né? O Bahia é o clube modelo, assim, e ele se posiciona sempre em todos os assuntos. E o Bahia mostrou que ele não fica apenas no discurso. Esse é o ponto 1. Não fica apenas no discurso. O Bahia agiu e dentro do seio dele aconteceu algo que ele abomina. E o que ele faz? Ele afasta o jogador até que seja investigado, ele não suspende contrato, nada, ele afasta o jogador. A questão da saída do Mano tem aí eu já não sei se é uma relação também com as 14 derrotas, mas as acho que o duas episódio coisas, né? do jogo, o As episódio do duas jogo coisas. respingou. O ponto 2, Pedro, esse episódio mostra que o futebol não é um mundo à parte, que o futebol está inserido numa sociedade e que ele precisa sim seguir as regras dessa sociedade. Essa história de que dentro de campo vale tudo, que ali acontece ali, morre ali, futebol está inserido na sociedade e as regras que valem para mim e valem para ti tem que valer lá dentro de campo. Até porque são esses caras que vão dar exemplo pro meu filho aqui, que vê futebol, que consome futebol. Então, foi um domingo triste, mas de um passo gigantesco. Alguém entrou na minha timeline aqui, no meu perfil, e disse, foi porque foi contra o Flamengo. Não olhem por isso. Olhem pelo viés de que algo vai ser feito. A CBF acordou. A CBF pediu imagens, a CBF vai oferecer denúncia e a gente precisa avançar. Seja no jogo do Flamengo, do Ipiranga de Erechim, do Caxias, do Inter, do Grêmio. Algo vai ser feito. Eu acho que houve assim um despertar. Foi contra o Flamengo caso lá que mobiliza, mas houve um despertar. Isso já aconteceu no lance lá no episódio do Neymar na Champions League, né, Davi? Está acontecendo. O Grêmio lá no caso o Grêmio do foi Neymar. eliminado de uma competição. Foi eliminado de uma competição por causa de um episódio desse. Há muito tempo foi o único acontece, a gente já clube que eu sabe vi isso. ser eliminado, hein, Davi? O único clube. O único clube que foi eliminado por racismo até hoje chama-se Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu não conheço outro. Inclusive, Pedro, quando a gente estava entrevistando o responsável lá do STJD, no timeline, e aí começamos a falar desse caso de racismo, e eu perguntei para ele, algum outro clube grande já foi punido por racismo? E ele pensou e disse, não, nenhum clube grande foi punido por racismo. Eu disse, pô, que bacana, né, que então aquele caso do Grêmio resolveu o problema do racismo no futebol brasileiro, né, e é mais ou menos isso, né. Foi só um clube que foi punido por racismo até hoje, quer dizer, não acontece mais casos de racismo no futebol brasileiro. Mas que bom que a CBF agora pegou o caso, né? Se for. O que diz o texto do Bahia, que tu tem que dar prioridade para a vítima, tá? Significa dizer o seguinte: o cara só vai dizer que foi atacado por racismo se realmente acontecer. Essa é a premissa. Ou seja, 99% significa dizer que o Gerson tem razão e não o Ramírez. É mais ou menos isso que o Bahia está dizendo. Porque ninguém vai se queixar de racismo sem ser atacado. Né, Pedro? É mas uma contrário, não tem prova. Pois do contrário, tu imaginar que o cara é um ator incrível, né? Que ele é o maior mentiroso do mundo pra ter se indignado. E se foi, mas não é questão de ser um ator incrível. Eu tô te entendendo, eu acho que tem que ter esse cuidado. Eu não estou revertendo isso, tá? Claro que não. Eu só estou dizendo que tu tem que partir da seguinte premissa. Vamos esperar para dar uma punição quando se comprovar a culpa. Porque quando tu tem um cara dizendo que o fulano disse isso e o outro negando com veemência que disse, tem uma palavra de um contra a palavra de outro. Então, por isso que o Mano acho que foi punido. O Mano pré-julgou. Ele disse que era malandragem do Gerson. É o jogador dele. Bom. É o jogador disse, dele, já é denúncia grávida. Agora, o que tu tem que se fazer, aí ele não pode pré-julgar. Aí só vale o que tem que se fazer, e eu suponho que a CBF vai fazer, é pegar a gravação, tentar ver pelo som, aumentar o som para ver se o cara disse isso, leitura labial, todas essas coisas. E testemunhas para saber se ele disse mesmo. Se ele disse que ele seja punido. Davi, e aquele banana daquele juiz que estava do lado ali, que disse que... Ele disse que não ouviu? Tu vê que banana, que aquele cara... O cara já fez já fez lá no início do jogo aquela expulsão lá que
entendeu? Ali faltou malandragem, né? O cara tem que chegar e dizer assim, vou fazer ouvido de mercador, não ouvi, tudo bem, segue o baile. Não, ele foi lá, expulsou o jogador do Flamengo, já parou o jogo um tempão. Gabigol, né? O juiz está ali do lado e eu não vi nada. Mas vem cá, então, qual é o teu problema? Tu é auditivo? Alguma coisa houve. Nem que ele tenha dito pro Gerson, vem cá, rapaz, tu joga muito menos do que tu pensa. Bom, aí tudo bem. Não, alguma coisa houve. Porque ninguém reage daquele jeito, o cara perguntando, olha, tu não leva mal, tu não vai passar o Natal na minha casa. O cara não vai reagir daquele jeito. E o Mano foi mal, Guerra, porque o Mano mistura 2 episódios que não tem nada a ver. O Mano lembra de um episódio do Gerson com o Daniel Alves, que foi um episódio de jogo. O Gerson deu uma entrada no Daniel Alves, o Daniel retrucou, eles tiveram um pequeno desentendimento. Aí depois do jogo o Daniel Alves fez uma postagem no Instagram, jogo duro, com respeito, vamos em frente, o Gerson retribuiu. Isso ali ficou no campo, porque é uma disputa física, uma disputa de jogo. Aí ele compara o episódio do Índio Ramírez, no qual ele não sabe se o Gerson realmente ele não sabia se o Gerson estava falando da verdade. Mas se alguém diz, olha, ele me chamou, ele me disse cala a boca negro, tu diz, opa, parei só um pouquinho. Eu vou conversar com o meu jogador, calma, Gerson. Não, ele diz que é malandragem. E a gente sabe que no Rio, para nós aqui, malandragem tem um sentido. No Rio é algo mais até de pequeno delito, de delito. No Rio de Janeiro tem um outro sentido malandragem. E o Gerson se revoltou. Tem uma gravação do Sport TV que ela tem 2 minutos e 30, se não me engano. Ela relata todo o diálogo, ela mostra todo o diálogo do Mano com o Gerson. O Mano foi muito mal nesse episódio. Olha, foi muito mal mesmo. Não, e tem outro lance, né? Quando sai o jogo, o próprio Gerson, ele fala que ele jamais teve um episódio que envolvesse ele, né? Tipo assim, isso estaria acontecendo pela primeira vez direcionado a ele, né? Ele falou, claro, já presenciou atos de racismo. Bom, qualquer um presencia atos de racismo por onde quer que a gente caminhe, né? Isso aí infelizmente é comum, né? na sociedade mundial mesmo, infelizmente, né? Mas o Gerson reitera que nunca tinha passado por isso anteriormente e que essa era a primeira vez que ele estava sendo vítima de um ataque racista, né? Bom, vamos aguardar os acontecimentos, os desfechos, enfim, essa é uma situação bastante constrangedora. E eu queria saber, Diogo Oliveira, se tu gostaste do Inter, naquele jogo que teve aquela emoção da despedida do D'Alessandro e como é que as coisas andaram, a grande vitória do Inter. E aí, Diogo? Foi uma das melhores partidas do Inter no ano. É sempre difícil fazer comparação, né, Pedro? Mas pelo adversário, que vinha bem, coletivamente é um time que se fortaleceu, que tem muitas peças de reposição. Foi uma grande vitória do Inter. Eu acho que o pulo do gato ali do Abel foi especialmente no primeiro tempo. Depois ele fez variações táticas, mas ele começou o primeiro tempo num desenho tático muito parecido ao do Cudê, com 3 meias, com 2 atacantes, e aí ele foi fazendo ajustes, e todos muito corretos, né? Aquilo que a gente vinha dizendo, olha, daqui a pouco aproxima o time ao modelo tático lá, com um volante só à frente dos 4 de trás, 3 meias na frente e 2 atacantes, que era o Caio e o Galhardo. E aí faz ajustes que tinham que ser feitos, e ele fez esses ajustes. Né? O Patrick ficou pela direita, o Edenilson na esquerda, passando, quer dizer, jogando mais, infiltrando. O Inter não é um time de drible. E aí, Heitor em vez de Rodinei, Heitor, né? Abel na frente do Yuri Alberto, jamais, não tem nem comparação. Como o Inter perdeu tempo com o Abel Hernandes, que é pesado, lento, não tem capacidade de retenção de bola, em nome de um menino que a cada 2 jogos faz um gol, a cada 100 minutos faz um gol. Né? O Moledo fixado na zaga, foi o melhor em campo, eu acho, o Moledo. É difícil achar um cara que tirou mais bolas pelo alto, por baixo, por tudo que é lado que o Moledo. O Moledo deu um show. Não, foi um show. A saída de bola não foi aquela saída mais lenta, aquela saída meio fake, porque ela não era uma saída de bola lá atrás preparatória para uma bola que furasse linhas e colocasse o time à frente. Ela acabava sendo inócua, porque o Inter não evoluía rapidamente, dava o balão e a bola voltava de novo. Quer dizer, ela não era uma saída diferente para preparar uma jogada de frente, isso não acontecia. Então, neste jogo, eu acho que os ajustes foram feitos e o Inter colheu os resultados. Foi uma atuação bem madura do Inter, né? Deve até colocar uma pulga atrás da orelha aí, de até quando fica o Abel, até quando não fica, enfim, porque o Inter vem de alguns jogos bons. Pois é, o Abelão tá conseguindo coisa boa, né, Guerrinha?
Pedro, esse jogo de sábado tinha uma maneira do Inter equilibrar com o Palmeiras, tá? O Palmeiras é muito qualificado, muito qualificado. Tinha que marcar. E o Inter fez isso. O Inter não teve no jogo assim a gente dizer, olha, o goleiro do Palmeiras trabalhou que nem louco. Não foi isso não. O Inter foi perfeito do meio para trás e cirúrgico do meio para frente. E era assim que tinha que enfrentar o Palmeiras. Era a única forma. Tanto é que terminou o jogo e o treinador do Palmeiras, que faz um trabalho muito bom, ele veio e disse, olha, meu grupo é curto. Não, teu grupo não é curto, olha para o outro lado do campo. O que eu disse aqui em relação a Grêmio e Santos, eu vou dizer em relação a Inter e Palmeiras. O Palmeiras tem que olhar para o outro lado do campo. Por que a gente não conseguiu jogar? Porque o Inter não deixou. O Inter entrou primeiro para fazer com que o Palmeiras tivesse enormes dificuldades. Conseguiu. E segundo, que aproveitasse quando a chance surgisse. Aproveitou. E acabou ganhando o jogo. Foi uma vitória maravilhosa. O Moledo, eu não tenho nenhuma dúvida, jogou a melhor partida que eu vi nesses últimos tempos. Entendeu? Ganhou por cima, ganhou por baixo, deu pancada, apanhou. Foi um zagueiro correto. Agora, será que o Inter é só contra esses times grandes, nesses desafios enormes, que ele consegue ter essa motivação? Eu não sei, eu vou esperar o jogo contra o Bahia. Sobre o Abel, eu acho que é um erro tirar o Abel agora, entendeu? Seria recomeçar numa reta final que o Inter agora volta para o G4. Não, deixa como tá. O treinador novo vai chegar, muito bem, acompanha o Abel aí para já ir se adaptando e conhecendo o grupo, talvez uma segunda opinião. O Abel é um cara que ganhou tudo na vida, vai saber ouvi-lo, entendeu? Isso seria muito legal, mas eu não tiraria o Abel agora, não. E aliás, eu não sei se a direção atual, a direção que vai assumir, vai tirar o Abel. A minha dúvida era se o Abel acompanhava ou não o Marcelo Medeiros. Pelo que ele disse no sábado, meu contrato é até fevereiro. Ele está na mão do Alessandro Barcelos. Sim. Pois é, Leonardo, o que tu sabe disso? Eu sei que o interesse da gestão que vai assumir é de manter o Abel. Tá? E a discussão é de que forma isso vai acontecer. Se o Abel vai estar na beira do campo e aí o Miguel Ramírez vai poder fazer uma transição, vai poder ir conhecendo o clube, base, jogadores, até porque o trabalho dele vai estar muito vinculado com o trabalho da base, né, e vai fazendo esse período de adaptação até o final de fevereiro, ou se o Abel vai virar uma espécie de coordenador técnico, por exemplo. Vocês lembram quando o Valdir Espinosa era o coordenador, ou era uma espécie de um consultor do Renato? Pode ser que aconteça isso. Eu acho que o Abel, não sei se ele toparia, eu acho que o Abel não toparia uma situação mas dessa. o Abel se consultou do novo técnico? O Abel ficar com o novo técnico. O Abel mas aí ia ficar estranho. Consultor. Porque o Abel é campeão do mundo, né? O rapaz esse aí é campeão da segunda divisão da Sul-Americana. Até fevereiro, gente. Só para esclarecer, até fevereiro. Não, só deixar fevereiro, para fazer a transição. O novo técnico chegaria agora. O novo técnico chega dia 4 de janeiro. Mas só assumiria em fevereiro, Davi, quando terminasse o mandato do mandato. É estranho essa composição. São dois caminhos que estão sendo discutidos, tá, Davi? Um é de o Miguel Ramírez ficar fazendo uma adaptação, uma transição, tá? Com o Abel na beira do campo e assumir a equipe ali no final do Brasileirão, já para o Gauchão. O outro caminho seria de o Abel ser uma espécie de consultor dele, ser um coordenador técnico, e o Miguel Ramírez assumir imediatamente já no começo de janeiro. Mas qualquer uma dessas fórmulas aí é estranha. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi. Nunca teve, né? Mas não vejo, não teve, existiu. né? Porque é que nunca existiu uma situação dessas, né? Não, tem várias vezes clubes tiram seus técnicos, botam outro técnico, tiram um técnico, fica o auxiliar, não sei o quê. Isso vive acontecendo. Eu agora, acho que agora ter dois técnicos ao mesmo tempo. Mas não com o campeonato em andamento, uma virada de temporada com troca de gestão, né, Davi? Isso que é novo. Eu acho que essa chance não existe. Primeiro que o Abel não é o da Alessandro. O Abel não está pensando em parar. O Abel até disse, olha, se pintar um convite do exterior, eu tenho muita curiosidade, eu gosto de trabalhar, eu penso muito no exterior. Então, eu acho que o Abel não se sujeitaria, claro que não, a ser o auxiliar ou ser o consultor do novo treinador.
Acho que essa possibilidade é remotíssima, quase nenhuma. Mas eu vejo que o treinador que vai chegar, até por ter muito menos bagagem do que o Abel, poderia vir para ir tomando o pé do clube. E não mexe no que está acontecendo. Porque se mexer vai começar do zero. Entendeu? Mesmo que sejam hoje muito mais fácil tu acompanhar elencos, como é que joga, essas coisas todas, é um cara que chega com uma mentalidade nova. Daqui a pouco o cara faz uma mudança, o Inter perde 2 jogos, perde a vaga na Libertadores, e aí o que acontece? Bom, então eu sou favorável, assim, olhando de fora, de que continue o Abel, que o novo treinador chegue para tomar pé, e se o Abel chamá-lo e perguntar a ele, vem cá, o que tu acha, dá para fazer melhor, qual é teu pensamento? Bom, aí coloca 2 pensamentos, eu vou ouvir 2 opiniões médicas, e aí vamos tomar o remédio que precisa tomar. Não, o Guerrinha, isso está dizendo, é a pura verdade. E seria muito estranho um técnico como o Abel, que não é um técnico, o cara terminou a carreira dele e veio aqui dar uma forcinha. Não é assim, ele é um técnico, sabe, consagrado, que vai continuar na carreira. Do mundo. E aí vai se submeter a isso. Não, tu fica como auxiliar, ou tu fica como consultor, ou tu fica mais ou menos enquanto o outro está aqui. Não, como que vai ser uma coisa dessa? O cara vai dizer, não, peraí, então eu saio e depois entra o outro. O Abel vai dizer isso, suponho. Isso para mim não tem cabimento mesmo, Davi. Sim, exatamente. Eu acho que os 2 caminhos são esses. Ou o Abel fica até o final do contrato dele e o Ángel Ramírez aguarda o seu momento para assumir até o final do contrato do Abel, ou então o Abel gentilmente coloca o cargo à disposição, como é a outra alternativa, e fim de papo, né? O lance de tu descer a hierarquia do Abel como um consultor técnico, como um auxiliar técnico, isso aí eu acho até uma ofensa com o histórico do professor mesmo. Não há segmento bom nisso aí, não há segmento bom, porque é o seguinte, imagina que o Abel largue, tá? Aí entra outro treinador, ele também não conhece os jogadores. Também, viu por internet, mas internet é diferente de conviver, ter convivência, escalar, montar uma estrutura de jogo, etc, etc. Bom, isso, se o Abel saiu ou se o Inter demitiu o Abel agora no final do ano. São as 2 possibilidades. A outra, deixar o Abel, e o outro no gabinete, que coisa estranha. Eu sei que é a primeira vez, eu sei que nunca aconteceu isso, mas é uma situação estranha essa que o Inter vai viver, né? O melhor era as eleições terem sido adiadas, mas isso aí não adianta discutir porque elas não foram já adiadas, passou. né? Isso já passou, isso já passou. Assim, premissa número 1, entende? O Abel tem que ser, o Inter tem que ser transparente com o Abel. Tem que chegar para o Abel, olha, nós queremos que o técnico seja fulano de tal. Só que ele quer pegar agora em janeiro, a gente quer que ele pegue em janeiro. Se o Abel quiser ir embora antes de terminar o contrato dele, é um direito do Abel. Vai ser ruim pro Inter, eu concordo com o Guerrinha, acho que vai ser ruim, porque agora, trocar de novo, agora que o time está tomando uma conformação, então o resultado seria ruim. Mas se o Abel tomar essa decisão, não, então tá, cara, então eu não vou ficar aqui esquentando o lugar pro outro. É um direito dele, entende? Pô, não pode tirar esse direito do Abel. E aí o Inter vai ter que arcar com as consequências de ou colocar imediatamente o Miguel Ángel Ramírez, ou chamar lá um treinador interino para finalizar o campeonato. Mas é importante jogar limpo com o Abel, Pedro. Pô, o Abel não é um treinador tampão, tem que jogar limpo com ele. Claro que não. Abel tem os maiores títulos da história do Inter. Agora eu vou jogar limpo contigo, tá? Eu vou te dizer que o Grupo IESA, tá? Tem um... Estamos de volta com Sala de Redação, 1h38. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do álcool. Gimo, qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que só sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, que é quem entende de ar-condicionado, a Springer Midea e a Frigelar. Nós fomos despertados hoje com uma notícia muito triste. Morreu o Chiquinho, um dos donos do barranco, junto com o Elcio. E ele teve um mal súbito e faleceu durante a madrugada. E é uma figura muito querida, uma figura muito atenciosa, uma figura que faz parte de uma das casas mais importantes que nós temos aqui no Rio Grande do Sul.
uma figura simplesmente espetacular que está nos deixando. E eu tenho aqui a informação: o velório vai acontecer no Memorial Ângelos a partir das 16 horas. A partir das 16 horas, Pedro? no Memorial Ângelos até às 19 horas, e depois ele será sepultado. Sim. Eu quero falar sobre o Chico, de quem gostava muito, mas antes deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Sim. Porque um amigo meu disse para eu deixar bem claro, vou deixar bem claro. Eu não estou defendendo o Ramírez, tá? Não estou defendendo que se releve, se passe a mão para qualquer ato racista. Não estou fazendo isso. Só estou dizendo o seguinte: e se o acusado estiver certo e ele estiver falando a verdade? Só isso que eu disse, tá? E se ele estiver falando a verdade? E que é algo que a gente tem que ponderar, né? Porque se isso estiver acontecendo, injustiças estão sendo cometidas, né? E se cria um precedente também, né? E se cria um precedente, porque daí o ato de punir sempre que alguém é acusado, o sujeito acusa e aí o acusado é punido, cria-se um precedente perigoso. E só isso que eu estou dizendo, tá? Mas voltando ao Chico, o Pedro, eu gostava muito do Chico, sabe? Eu acho que eu, como todos nós, sou um habitué do Barranco, né? E o Chico sempre nos recebendo com um sorriso, sempre simpático, sempre assim leve, né? Leve. E eu acho que até que eu falei aqui no Sala de Redação que em maio ou junho desse ano eu recebi algumas ligações do Chico, muito preocupado, né, com o fechamento do restaurante em razão da pandemia, aquela coisa toda, pedindo ajuda, né? E eu até falei aqui no Sala, falei no timeline, escrevi em outros espaços e tal sobre isso, né? Sobre todo o drama que algumas pessoas estavam passando por causa do confinamento, do isolamento, né? Do quase lockdown, né? Pelo qual a gente passou, né? Depois disso, claro, ele se recuperou, se animou, ficou contente de novo e tal. Mas eu fico muito triste, Pedro, porque aquele sorriso do Chico, aquele bom humor, aquela alegria dele quando estava atendendo ali no Barranco, a gente via, a gente sentia que era uma coisa da qual ele gostava e genuíno, também das né, pessoas que estavam junto ali, ele gostava também. Eu quero assinar com a relatoria sua e do Davi em relação ao Chico, que nos deixa num ano muito cruel, né? Que a gente perde entre pessoas anônimas por coronavírus, e são tantas, entre outras de notoriedade, e que nos impacta a perda, como é o caso do Chico. É um ano de muita crueldade. Mas eu só consegui chegar agora, e para não passar batido em relação ao episódio do Maracanã, eu entendo toda a precaução do Davi para que não se rotule a acusação igual à condenação. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, colocar num contexto o tipo de reação da pessoa que é supostamente a vítima do racismo. A menos que o Gerson seja um ator que rivalizaria com Paulo Otran, Tarcísio Meira, Tony Ramos e outros, o tipo de indignação que tomou conta dele não é algo que você possa produzir para obter uma vantagem esportiva. Do tipo, o Flamengo já está com um a menos, eu sou do Flamengo, eu vou fazer um salseiro aqui para tirar um do Bahia. Eu não consigo ver isso no tipo de reação que o Gerson teve. Então é muito provável, embora não a acusação represente diretamente a condenação, mas é muito provável que alguém que reaja daquela maneira, por ter sido chamado do que ele foi, no contexto em que ele foi, é muito provável que ele esteja falando a verdade. E num quesito, eu quero concordar com o Léo quando no carro vinha para casa, independentemente de todo o resto, o Mano, outra vez, eu digo isso sem nenhuma alegria, o Mano outra vez se equivoca, joga pé por mão de uma maneira constrangedora. Porque quando ele lembra, tu tem mais é que tomar bico do Dani Alves, ou coisa parecida. Olha, essa frase é obsoleta no campeonato amador de Passo do Sobrado, que dirá em futebol profissional. É o mesmo cara que se negou a cumprimentar o Odair, é o mesmo cara que disse que o juiz daquele mesmo jogo estava roubando o Bahia. O Mano precisa revisar a carreira dele com urgência, porque senão o Mano Menezes, que já foi da seleção brasileira, vice-campeão de Libertadores com o Grêmio, campeão de Copa do Brasil com o Corinthians, o Mano corre o risco de inviabilizar a carreira dele se ele não mudar de comportamento e mudar de postura. Muito bem. Bom, Diogo Oliveira, Grêmio e São Paulo, vamos ver.
Pedro, sabe que por incrível que pareça, eu acho que o Grêmio pode ter mais, abre aspas, assim, facilidades do que outras partidas. Pode parecer uma maluquice isso, né? Mas o São Paulo é um time que joga, que não fecha, que não faz linha de 5 atrás, linha de 4. O Grêmio tem enfrentado dificuldades para propor jogo com esses times. E no jogo, na amostragem que a gente tem em Grêmio e São Paulo, que foi aquele jogo lá no Morumbi, da arbitragem, que trocou a equipe de arbitragem, o Grêmio fez um bom jogo, não venceu, mas fez uma boa partida. Então eu não sei se o Grêmio talvez, assim, curiosamente não vai encontrar mais, entre aspas, né? Assim, facilidades no jogo do que contra o Santos, né? Não sei se o Santos... O que me preocupa... Não sei se o Santos vai marcar tanto o Grêmio como o Santos marcou, entendeu, Pedro? Pois é, mas o que me preocupa é que dos jogos que eu vi do Santos, e vi alguns durante o Campeonato Brasileiro, os jogos mais fáceis que o Santos teve foram os 2 jogos contra o Grêmio. Mas assim, de uma facilidade cristalina. Isso é que me preocupa, o quanto o Grêmio não marcou, jogou. Né, Pedro? Mas foi marcado, sim, mas tem que sair da marcação, né? Sim, o Grêmio não marcou. Aliás, lá contra o Sport, a gente teve aquele debate, olha, tem que jogar o volantão grande, forte, alto, espadaúdo, uma coluna de ébano. Bom, jogou o Lucas Silva, o Grêmio tomou um gol de contra-ataque, o Lucas Silva foi o último cara a chegar na volta. Não é esse volante, porque o problema não é dele. Não é o Lucas Silva, não é esse volante. Vai ver que ele não tem qualidade, né? Não, o Lucas Silva é que eu acho que o problema é coletivo ali, Davi. Eu acho que o problema é coletivo, ninguém está voltando no Grêmio. Não, ninguém está contribuindo. Tem várias coisas aí, tem a parte tática, tem a parte coletiva, tem a parte anímica, né? Eu acho que o grande problema do Grêmio é anímico, tá? É a disposição de jogar, porque essa marcação de que tu está falando aí, ela só consegue ser feita com eficiência se houver vontade de marcar. Porque jogar com a bola é bom, jogar sem a bola é trabalhoso, é chato, tá? Então, o time que tem vontade de marcar, que está animado, que está motivado, aí ele vai marcar direito. O outro não, senão ele dá a bola aqui que eu vou jogar, sabe? Depois ele fica de mão no bolso esperando para ver o que vai acontecer. Não é assim. Um pouquinho mais esperado. Do Grêmio, Isso é o ponto. O problema ele é mais ofensivo. Só assim, só deixa eu concluir. Desculpa. Isso é o ponto anímico, tá? Da disposição do Grêmio. Outra parte é a parte aí que a gente está falando, tática, né? O Grêmio tem 2 volantes pequenos e mais um meia que não é afeito a tarefas de marcação. Não é afeito. Tinha que ter 3 atacantes. 3 atacantes. Eu seria a favor de um esquema para o Jean-Pierre, como o Grêmio já fez um esquema para o Douglas. O Grêmio tinha um esquema para o Douglas. Jogava Douglas e Luan, 2 pontas que voltavam, o Ramiro e o Pedro Rocha correndo enlouquecidamente, um volante, o Wallace ali na frente, os laterais eram o Edilson, um jogador de imposição, brabo, sabe, que tinha um enfrentamento. Aí o Cortez ou o Marcelo Oliveira, que são jogadores razoáveis na marcação. Então, quer dizer, era outro esquema. Um esquema feito para o Douglas jogar. E o Grêmio não tem isso para o Jean-Pierre. O Grêmio tem, além do Jean-Pierre, 2 jogadores pequenos no meio de campo e um ataque que só ataca. Então fica difícil, né? Eu vi o Grêmio contra o Santos e contra o Sport, uma forma assim, o Grêmio teve posse de bola. O que faltou para o Grêmio? Faltou o acabamento, faltou a conclusão. O Grêmio chutou muito pouco ao gol dos adversários. E tem alguns jogadores no Grêmio que estão produzindo bem abaixo do que podem produzir. O PP é um deles. Eu não discuto o PP, acho ele muito bom jogador, mas está jogando muito pouco. O próprio Jean-Pierre, nas 2 partidas, não foi bem. Então, o Grêmio está tendo dificuldades para atacar. E aí, essa dificuldade para atacar, o que acontece? Leva o Grêmio, desde a sua linha defensiva, mais para dentro do campo do adversário. E ele fica vulnerável ao contra-ataque, como aconteceu contra o Sport, por exemplo. Aí fica atrás no marcador. Encontra uma barreira, não sabe como solucionar. Adeus, tia Chica, a vaca foi pro brejo. Então o Grêmio precisa acertar do meio para frente a maneira de concluir. Aí, Guerrinha, é uma questão assim, o Grêmio, tu tens razão, o Grêmio tem a bola e está faltando uma inspiração, está faltando quebrar as linhas de marcação. O Sport, em determinado momento, tinha uma linha de 5 e uma linha de 4, da meia-lua para trás. O que tem acontecido no Grêmio, o Grêmio levou gol do Santos aqui em Porto Alegre assim, levou 3 gols assim lá na Vila Belmiro e levou o gol do Sport assim, em contra-ataque. Está faltando para o Grêmio é criar um mecanismo. Se é um time que ataca, que avança suas linhas
e que ocupa o campo adversário, tu precisa ter um mecanismo no momento de perda de bola para bloquear essa saída do adversário. Aí é uma questão de mecânica. Eu vejo um problema do Grêmio, não sei se ele é tanto defensivo. Ele é mais ofensivo porque o Grêmio não está conseguindo impor o seu jogo. E quando perde a bola, aí sim, aí falta esse mecanismo de bloqueio ao adversário. O Grêmio tem levado só gol de contra-ataque. Ô Léo, você tem razão nessa parte, me parece, porque a questão não é, como de resto costuma acontecer no futebol e às vezes na vida, não é uma coisa só, né? Que leva a um resultado bom ou a um resultado ruim. Não é uma só razão, pode haver uma principal razão, mas não só ela. Por exemplo, no sábado, o Grêmio tinha Lucas Silva, a figura do volante mais alto, mais corpulento e de mais marcação. O contragolpe do time do Sport é conduzido por um meia que estava marcado pelo Lucas Silva até a metade do percurso. Depois o Lucas Silva desiste. E o Lucas Mui recebe do Patrick à frente e consegue fazer o cruzamento. Mas era ele, o Lucas Silva, quem perseguia o Lucas Muni. O outro, Diogo Barbosa, só apoia. Cortez é melhor marcador. Essencialmente a verdade. Mas o gol que o Grêmio sofre é nas costas do Cortez e o Kahneman é expulso cobrindo as costas do Cortez. Logo, é coletivo, não é individual. Se o Diogo Barbosa, que é melhor apoiador, tiver um sistema de cobertura, ele vai poder jogar e vai dar uma contribuição melhor que o Cortez. Se o Darlan e o Matheus Henrique conseguirem acertar coletivamente um jeito de marcar, não precisará o Lucas Silva para ser o grandão. Podem jogar os dois que jogam mais futebol do que o Lucas Silva. Não é só a peça, é o conjunto da obra. Todo mundo está marcando menos no O Grêmio. Davi falou, Isso para mim é muito claro, Maurício. Né, Diogo? É muito claro de ver assim que todo o time do Grêmio está marcando pouco. O PP antes voltava e agora não está voltando. O Luiz Fernando a mesma coisa. Não é só a figura de um volante grande ou ter dois volantes pequenos. O Grêmio todo está marcando pouco. Isso é só tu ver ali a matemática mesmo, tá? Tu pega o jogo com o Santos. O Grêmio ficou 70% do tempo com a bola, ou seja, ele só ficou 30% do jogo sem a bola. E nesse tempo que ele ficou sem a bola, ele se defendeu tão mal, mas tão mal, que tomou 4 gols. E o Santos ainda teve mais outras 3 chances de fazer gol. Quer dizer, o Grêmio está se defendendo muito mal. Muito mal. E não é um só. Mas não é um time time faceiro esse time do Grêmio, pensa bem. Tu tem 2 volantes que são pequenos, tá? Eu sei que. Mas contra o Sport jogou o cara mais alto, ficou faceiro igual. É que tá todo mundo sem contribuir. Tá bem. Não, mas eu tô tentando pegar o conjunto. O Grêmio tem 3 atacantes. Eu já tô com saudade do Alisson. Eu nunca pensei que ia ter saudade do Alisson. Mas não era assim. O Davi pegou bem, o Grêmio tem que ser mais operário, Pedro. Esquece essa história de melhor futebol do mundo, do planeta, do Brasil, estratosférico. Não, isso não tem dúvida. Mas operário. Não, mas olha só, um pouquinho olha só, o Grêmio tem 2 laterais que apoiam e tem alguma deficiência na marcação. O Grêmio tem 3 jogadores no meio do campo e 3 no ataque. Quer dizer, o Grêmio é um 4-3-3 ou um 4-2-4, que eu acho que o Jean-Pierre está mais para atacante até do que para defensor. Então, é pouca gente para marcar, tem pouco jogador com ídolo de marcação. Mas o Grêmio tem jogado com a bola. O Grêmio tem jogado com a bola. O problema é que o Grêmio não está conseguindo fazer gol. Aí quando demora para fazer o gol, o que acontece? Os caras de trás, incluindo até às vezes o Jeromel, eles avançam, eles tentam invadir o campo do adversário. E aí o Grêmio leva o contra-ataque. O problema é que a frente não está funcionando. Quem é que fez os gols do Grêmio agora? Foi o Tassiano e um gol de pênalti. A frente não está funcionando. O Grêmio tem a bola, tu tendo a bola, tu tem que ser marcado, não marcar. Agora, tu tem que ter a bola e saber o que faz com a bola. Não, o Grêmio tem a bola, mas não sabe o que faz com ela. O time do Grêmio, Guerra, mesmo naquelas grandes vitórias, ele não era um time pegador, sabe? Tipo o que foi o Santos, assim, que jogou a morrer. Não, o time do Grêmio nunca... esse time do Renato, de 16 para cá, ele nunca foi isso. Ele era um time que se defendia com a bola e ele impunha o seu jogo. E aí tá faltando, por isso que eu digo que o problema do Grêmio, ele é ofensivo, né? E concordo com o Guerra, o Grêmio não tá conseguindo impor o seu jogo, não tá conseguindo superar a marcação. Aí tem o problema de, claro, o adversário vai recuando e as tuas linhas vão avançando. E aí tá faltando essa estratégia, esse mecanismo de bloquear quando perde a bola. Perde a bola e vai naquela dos 5 segundos, que é o que os técnicos pregam. O Klopp prega 2 segundos, é mais maluco ainda. Mas de perder a bola em 5 segundos recuperá-la. Fazer uma blitz em cima do adversário. Isso está faltando para o Grêmio.
Mas o Grêmio nunca foi isso. pegador, o Grêmio se defendia. Mas não tem jogador para isso, os jogadores não têm característica disso. Exatamente, Pedro, incrível, Pedro, tu tiraste as palavras para tu fazer isso, tem que ter jogador que saiba fazer isso. O Jean-Pierre não vai fazer isso. Não, O Ferreirinha não vai fazer isso. O Diego Souza não vai fazer isso. Talvez os dois volantes pequenos, o Matheus Henrique ainda faz. O Darlan faz menos. Sabe? Os dois laterais são laterais festivos. Então tu não tem condição de fazer isso com quem não sabe fazer isso. É que a figura não adianta que você tu chegar e dizer pro cara assim, olha, nossa tática é isso aqui, olha, temos aqui, leiam esse livro aqui do... Como diz um amigo nosso aí, ovelha voa e a ovelha não voa. E pro Davi escrever mal. Não dá, não tem como. Se tu der o livro do Guardiola para eu ler e me botar lá no meio campo do Grêmio, eu não vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer. Mas tem um ponto ainda, né? Já fiz na juventude, mas não hoje. Você tocou numa figura, até nós citamos aqui de passagem o nome, que era quem afiançava aquele Grêmio de 16 e 17 para os talentosos terem menos contribuição defensiva porque ele se desdobrava fazendo, que era o Ramiro. Quando o Ramiro sai do Grêmio, ele próprio já não estava conseguindo fazer o que tinha feito antes. Ele sai do Grêmio jogando muito pouco futebol. E quem mais se aproximou do Ramiro foi o Alisson, que só está fora do time por lesão. Para o jogo de quarta-feira não haverá Alisson ainda. Então a melhor solução, me parece, e já ouvi também você fala sobre isso ainda na semana passada, depois do jogo da Vila Belmiro, você está na sua casa, precisa ganhar do Santos, fazer gol no Santos, obrigatoriamente o seu titular tem que ser o Ferreira no corredor direito ofensivo, porque ele vai conseguir prender o lateral esquerdo, que é o principal assistente para gols do São Paulo, que é o lateral Reinaldo, ou o Reinaldo vai ter uma decisão para tomar. Ou ele joga como sempre jogou e vai tomar bola nas costas e o São Paulo pode perder o jogo por ele. Ou então ele não vai apoiar para ficar marcando o Ferreira. Mas ele não é bom marcador. O Ferreira pode passar dele. Então o Ferreira se impõe, Pedro, para quarta-feira. Não é porque não tem o Luiz Fernando, não tem o Pinares e não tem o Alisson, porque ele é melhor que todos esses, né? Isso é porque ele pode dar a melhor resposta que esses caras todos, exatamente. Tá bom, então vamos chamar o intervalo comercial. A gente vai falar mais sobre isso, vamos falar um pouco do São Paulo também. Vamos falar, quem sabe, um pouco do jogo do Maracanã, que fora esse processo de racismo e aquela injúria racial que se diz ter acontecido lá, foi o melhor jogo do campeonato. Foi um jogo eletrizante, uma coisa maiúscula. Pedro, E precisamos salientar também o último capítulo da história do D'Alessandro como jogador do Internacional também. Sem dúvida, faremos isso. Eu não sei se tu vai acreditar, mas eu chorei, inclusive. Eu sei. Voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. Estamos de volta, 2h04. Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix. Aproveite. Suco de uva integral Aurora, além de delicioso, ele faz bem. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Quem se atreve a falar de São Paulo? Será tu, Leonardo Oliveira? Eu assisti ao jogo contra o Atlético, Pedro, e o Fernando Diniz fez uma manobra que eu achei inteligente e muito interessante. Ele pega o Tietê, que jogava com ele no Audax, e é um jogador de multifunções, já foi lateral, foi volante, foi meia, e ele coloca o Tietê no lugar do Luciano, né, como um atacante, não fazendo a função do Luciano, mas ele altera um pouco a forma de jogar, e o Tietê, que é um cara de muito vigor físico, um jogador leve, ele lembra muito o Tinga, assim, é corredor, o Tietê joga como um meio atacante, e por trás dele aí tem Igor Gomes, tem Gabriel Sara, e tem Daniel Alves, por quem passa tudo no São Paulo. O Daniel Alves, ele é o centro do time, ele coordena todas as ações, e ele tem liberdade de movimentação. O Fernando Diniz montou um time ao redor do Daniel Alves. A presença do Tietê, Léo, a presença do Tietê liberou 2 jogadores que fazem área a área, mas um especialmente que é de criação, ficou menos marcador e com mais pulmão para criar, que foi o Igor Gomes, que até fez gol. Mas o Gabriel Sara, que também faz gol, é um jogador que também se libera mais a partir da presença do Tietê, que é o tipo do cara pela compleição física e característica de jogo, você pede para ele correr 2 horas, ele corre 2 horas e 15. Qualquer decisão, né?
qualquer partida decisiva, partida que realmente decida alguma coisa, ela é ganha, claro, na técnica de cada jogador, às vezes numa jogada individual, tal, né, na capacidade que se tem, às vezes na disposição tática do time em campo, que ajuda também, mas o que mais ajuda, se o jogador tem alguma capacidade, obviamente, é a disposição, é a concentração, é a vontade de ganhar. É quando o time tá focado num objetivo, não tem nada que o distraia, não tem nada que faça com que o jogador fique pensando em outra coisa, tal. Ele está concentrado naquilo, aí cada jogada, cada bola é importante. É isso que tem que ser. Agora, não sei se o Grêmio vai estar assim contra o São Paulo. Tem que. Hoje é difícil da gente Davi, diagnosticar isso, né? Não tem mais repórter, né? Ele já foi mal em 2 jogos, né? É uma situação. Foi aquilo que me disse o Renatão, aquele gremista lá de Curitiba, lá que é nosso ouvinte, o querido amigo Renato. Ele disse o seguinte: o Santos estava jogando uma Copa do Mundo e os jogadores do Grêmio pareciam que estavam passeando no shopping. Essa foi a sensação que foi deixada. O Grêmio entrar ferido, está machucado quarta-feira, pode fazer muito bem ao Grêmio. Só deixa eu esclarecer quando eu digo, o repórter não pode mais, não tem mais condições de avaliar o que está acontecendo, né? Por isso que não dá pra gente saber diagnosticar, né? Se o Grêmio tá ou não tá com vontade, realmente com vontade de jogar uma partida decisiva. Mas Maurício, eu cheguei a escrever o seguinte, o Grêmio será muito melhor na Vila Belmiro do que foi na Arena. Errei. Eu tinha certeza que o Grêmio, depois de dar uma passeada aqui na Arena contra o Santos, ia ser aquele time competitivo, aguerrido, histórico. Perfeito, mas o agravante agora bota o Grêmio na obrigação de reagir a um ferimento, a uma machucadura e especialmente a uma desconfiança. Parte grande da torcida do Grêmio está desconfiando dos jogadores e do Renato. O pessoal está desconfiando da estátua. E aí a resposta tem que vir imediatamente. Se a gente voltar no jogo da Vila, Maurício, não me lembro, na verdade, eu acho que não vi um time partir para cima do adversário com aquela ferocidade como o Santos fez. O Santos não fez um gol a 10 segundos porque o Jean-Pierre deu um passe no contrapé do David Braz, não. O Santos fez o gol porque ele partiu para cima do Grêmio com muita fome, com muita disposição, e isso surpreendeu o Grêmio. Mas logo depois o Grêmio tem a bola do empate. O Jean-Pierre tem a bola do empate. E aí ele perde o gol e se abate. Teve ainda um chute do Matheus Henrique, que a bola desvia e o goleiro faz uma defesa, que eu acredito que se o Grêmio fizesse o gol, poderia mudar o cenário do jogo, né? Agora, contra o São Paulo, o Grêmio vai ter um adversário que vai marcar, vai ter um adversário que vai pegar, mas não nessa intensidade do Santos, porque o São Paulo, assim como o Grêmio, o São Paulo gosta de jogar com a bola. O São Paulo gosta de ter a bola, de propor o jogo, né? E o São Paulo, ele se equilibra a partir do momento em que ele coloca o Luan na frente da área e ele libera os meias, né? O Daniel, o Sara e o Igor, né? E encontra 2 atacantes. Até é um esquema muito parecido, é o sistema que o Cudê usava no Inter, o 4-1-3-2. E ali ele equilibra o time. Mas a gente não vê o São Paulo marcando como o Santos marca. O São Paulo vai jogar e vai dar espaço também para o Grêmio jogar. Bom, mas de qualquer forma o Grêmio vai precisar ser mais competitivo, o Grêmio vai precisar melhorar determinadas coisas, porque eu vou repetir o seguinte, eu vi alguns jogos do Santos e nunca vi o Santos ter tanta facilidade como teve nos 2 jogos contra o Grêmio. Agora já foi lá em São Januário, botou uns reservas, é verdade, mas já perdeu de 1-0, quer dizer, o Santos não é tudo isso, o Grêmio é que foi muito pouco. Mas aí, Pedro, eu comentei esse jogo ontem, Diogo, eu comentei esse jogo do Santos ontem, só para não perder o gancho. O Santos, o que faz o Vasco? O Vasco faz um gol aos 10 minutos, num contra-ataque, e dá a bola para o Santos. E aí o Santos, com a bola, ele não tem esse poder de criação. Por quê? Porque o Santos é o time que joga desarmando, que joga na velocidade. O Vasco recuou, deu a bola para o Santos, e o Santos teve dificuldades, não conseguiu. Cruzou muitas bolas para a área e não conseguiu nem ameaçar. Ameaçou 2 vezes o goleiro do Vasco, porque não sabe jogar dessa forma, propondo o jogo. Pois é, o que é, Diogo? Não, eu ia dizer o seguinte, assim, resumindo aquilo que o Davi disse, que é uma percepção que ele tem, eu acho que isso lá, internamente no Grêmio, tem um pouco essa percepção, sim, que o Grêmio está mordendo de menos, tem que ser um pouco mais operário, porque o Grêmio tem qualidade, já mostrou isso, mas tem que ser mais operário, essa parte aí não tem como, porque assim tu pode até
perder com vontade? Pode, muita gente perde com vontade, mas ganhar sem é quase impossível, para não dizer assim, impossível, né? Tu tem que ter essa outra parte que ela não é, que ela é algo assim mais subjetivo, né? Então, o que me parece é que o Grêmio vai ter isso contra o São Paulo. Primeiro porque ele tem que dar uma resposta imediata, em razão disso que o Maurício... Sim, mas ele já deveria ter tido contra o Santos lá na Vila. Mas aí o adversário interfere, porque contra o Santos, Pedro, tu vai lembrar, tá, o Grêmio empatou na Arena, mas aí é o seguinte, qual era o raciocínio? Puxa vida, o Santos perdeu o Pituca, já não tinha o Soteldo, o Grêmio vai ter o Jean-Pierre, que quando voltar o Jean-Pierre volta tudo. Então, o Grêmio foi para esse jogo lá, aquela história que o Grêmio faz gol, só em 18% dos jogos o Grêmio não faz gol em nenhuma partida. Então, assim, o Grêmio foi para lá... E fez gol, fez um gol. Não, tudo bem, um pouco com essa ideia de que é verdade. Mas tomou 4, manteve a estatística. Tu vê como a estatística tu tem que interpretar. Mas aí eu acho que o jogo lá da Arena, da Vila, Pedro, ele se manteve um pouco a ideia de que o Grêmio era favorito ainda. Mas na Vila, o Diogo, até o Grêmio tomar o gol, era 100% de bola com o Grêmio. Era domínio absoluto. Ninguém diz isso. Esse é um jogo diferente do que foi na Vila. Isso aí. Esse jogo o Grêmio não vai ter tanta bola como teve na Vila. O São Paulo não permite. O São Paulo gosta de ter a bola. E tem jogadores muito rápidos na frente, né? O Grêmio vai precisar ter cuidado. O que o Grêmio precisa acertar é do meio para frente. O Grêmio fez 4 gols contra o Vasco, estava uma delícia, uma maravilha, mas era o Vasco. Aí mudou a turma. O Sport não é tudo isso, o Sport é fraco também. E eu vou dar o desconto que o Grêmio poupou alguns jogadores, tudo, mas eu vou pegar a estatística, o Grêmio conclui muito pouco. O goleiro do Sport fez muito poucas defesas. O Grêmio tinha 10, muito bem, mas quando tinha 11 também fez poucas defesas. Então está faltando para o Grêmio é o acabamento. O Grêmio está com dificuldades para fazer gol. O repertório ofensivo do Grêmio está resumido à bola levantada na área. A bola do gol do Tassiano na Vila é uma bola levantada na área. Isso. Né? O pênalti é uma bola levantada que o Churin vai disputar e o rapaz pega o pé dele. Então, tá faltando repertório ofensivo pro Grêmio. Tem uma parte da receita, Davi, que não é uma receita criativa, tá? Mas o Grêmio vai se obrigar a fazer, porque os times que tiveram sucesso contra o São Paulo fizeram e foram bem-sucedidos. O São Paulo não negocia aquela saída de bola de jeito nenhum. Então, do goleiro, tem um zagueiro a 2 metros dele que vai tentar passar para um dos meias que vem fazer a saída, e o Grêmio vai ter que fazer o abafa, forçando o erro desses jogadores a 10 metros do próprio gol. Mas se isso bastasse, Davi, o Atlético Mineiro não tinha tomado 3-0 do São Paulo. O Atlético tentou fazer. Não é só isso, mas começa por isso. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Agora, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro do Grêmio. Pode ser que, por exemplo, a questão do Kahneman, que é uma questão que pulsa aí, né? Que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Eu ouvi até a entrevista do Renato e ele disse assim, estão falando aí sobre o Kahneman e tal, mas ninguém sabe o que acontece aqui dentro. É verdade. Ninguém sabe. Os repórteres não tem mais acesso aos jogadores, aos técnicos, às pessoas, aos personagens do clube, né? Só tem acesso nas coletivas, os clubes são extremamente fechados, então ninguém sabe o que está acontecendo. E sendo assim, o Renato não pode esperar que a gente faça um juízo assim, não, olha, o Kahneman não jogou, mas o Renato, se não jogou, é porque alguma coisa está acontecendo e o Renato está vendo isso, ou o fulano está vendo isso, um técnico qualquer. Não, a gente tem que lidar, tem que tirar as conclusões com as informações que a gente tem. Que informações a gente tem a respeito do Kahneman? Que o Kahneman não jogou porque o David Braz tem mirar a saída de bola. O Duda disse isso aqui para nós, né? O Duda tem lá seus contatos, as suas fontes. Então, é isso que a gente tem. O Gabardo deu algumas outras informações, a gente tem exatamente essas informações. O técnico poderia vir a público e dizer, não, está acontecendo com o Kahneman isso, mas não dizem isso. Eles não dizem nada, é um mistério. Né? É um mistério. Fica assim, não, eu sei o que está acontecendo com o Kahneman. Ninguém sabe. Então como é que a gente vai fazer um julgamento, né? Ninguém sabe. Antes, a gente julga as informações que temos. Antes dos comerciais e antes de a gente
no bloco final, falar sobre a despedida do D'Alessandro, eu queria dizer uma coisa aqui, queria registrar uma coisa aqui. Eu, em 37 anos de RBS, nunca fui puxa-saco. Nunca precisei ser puxa-saco. Pelo contrário, eu se gosto, gosto, se não gosto, não gosto, e fim de papo. Mas eu não posso deixar passar batido, Pedro, a emoção que tu deu sábado na jornada esportiva da Gaúcha ao acontecimento final, ao epílogo da passagem do D'Alessandro. Fosse simplesmente fantástico. Tu só conseguiu ser um pouquinho abaixo do Moledo. Tu foi a segunda grande figura do jogo. Parabéns, velho. Ganhei o craque do jogo, então. É verdade. Obrigado, Guerrinha, obrigado. Mas é um momento emocionante, né? A gente se despedir de uma figura tão importante, tão marcante como o D'Alessandro é um momento emocionante. O que muito me obrigado a surpreende vocês, é que você tenha ido tão Foi bem. muito lindo. Fiz a minha obrigação, né, Maurício? O que me surpreende é que você tenha ido tão bem narrando e não cantando. Essa foi a minha surpresa. Isso. Não, Vocês notaram que eu nunca elogiei ele como cantor, né? Eu sei aonde piso. Tá bom. Quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Então, opte pela Facate. Tintas Killing, a tinta gaúcha, fibra sólida por natureza. LG, leite gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. LG, o leite do Rio Grande. Um abraço também pro pessoal da Zé Pneus, completando 25 anos, 25 anos de Zé Pneus, aqui no Rio Grande do Sul. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Temperatura. MT Madeiras Tratadas. Beleza, resistência, durabilidade e ecologicamente correto. 24 graus. MT Madeiras Tratadas. Madeiras de reflorestamento, pinos e eucalipto. Tratadas em autoclave com garantia de 12 anos contra cupins e fungos decompositores. Indicadas para uso externo e interno. Madeiras para paredes, forros, assoalhos, decks, postes, moirões, pergolados e peças rústicas. Tudo em 3 vezes sem juros nos cartões ou à vista com desconto. MT Madeiras Tratadas. Em Rio Grande, na Avenida Itália, 1525. Fone WhatsApp 981415332. Olha só quem tá aqui, pintor, ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor. Sou eu mesmo. Tintas Killing, pra dar show de futebol, o Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show. Eu assino embaixo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Conexão Iara. Tudo o que acontece na unidade da Iara Brasil em Rio Grande está aqui. A Iara Brasil tem um compromisso inegociável com a saúde e a segurança. Por isso, é importante reforçar que os cuidados de prevenção à Covid-19 precisam ser mantidos e reforçados no combate à propagação da doença. Mantenha o distanciamento social, use máscara e higienize as mãos com frequência. Nesse momento, a nossa saúde e segurança dependem dos cuidados de todos nós. Para saber mais, acesse iarariogrande.com.br. Para um novo você que quer começar 2021 de Volkswagen novo, toda a linha Volkswagen com taxa zero. Isso mesmo, taxa zero para toda a linha. Confira. Jetta Comfortline 2020 com pedaço, a pronta entrega na Panambra. Conheça toda a linha Volkswagen. Venha fazer um best drive e garanta já a encomenda do seu Volkswagen na Panambra. Panambra, sempre o melhor negócio. Acesse www.panambra.com.br ou pelo WhatsApp 51 98444 8820. Aproveite. Volkswagen. Perceba o risco, proteja a vida. FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação. 2 horas e 21 minutos.
O nosso querido amigo Marquinhos Crefe me manda uma mensagem muito interessante que eu quero repassar nesse momento. No momento em que você ouve esta mensagem, uma mulher está sendo agredida nesse país. O âmago é um botão do pânico que, quando acionado, chama autoridades para atender essa pessoa. Muitos amigos e criadores estão ajudando. São, nesse momento, 5.000 mulheres carentes inscritas para receber o botão que salva vidas. O leilão de hoje vai servir para diminuir essa demanda. Coberturas, sêmens de bovinos, angus e brangos, ainda a faca da Dom Cássio e mais diversos objetos estão sendo leiloados no lance, sendo leiloados no Via Lance Rural. E obrigado pela atenção e desculpe a intromissão no seu WhatsApp que ele está mandando para mim, não, mas é uma intromissão bem interessante. Então olha aqui, ó, leilão no Via Lance Rural, tá legal? E aí você poderá estar colaborando com o âmago, um botão de pânico para mulheres que não têm dinheiro para comprar, né? E que estariam então tendo esta possibilidade de se afastar de agressores. Adroaldo Guerra Filho, a despedida do D'Alessandro. Pedro, foi tudo muito bem feito. Eu não sei quem pensou, mas pensou bem. O único senão é a falta de público. Mas muito provavelmente não vai faltar oportunidade para o D'Alessandro também se despedir do seu público, que é o público colorado. Foi uma tarde daquelas que foi completa, né? Porque além da despedida, a vitória, o que é muito importante, porque se não tivesse tido a vitória, sabe, não teria o mesmo sabor. Então é uma coisa maravilhosa. Agora vamos aguardar para ver o futuro do D'Alessandro, aonde ele vai jogar. Ele disse que a partir de ontem, né, e eu acredito que isso já aconteceu, ele tomaria pé dos interesses, já tinha interesse e deixou claro que não vai jogar no Brasil, né, não vai jogar fora do Brasil. Então vamos aguardar, mas foi uma coisa maravilhosa. Se tivesse público, seria completa. E foi muito bonito também, Guerrinha, que a primeira frase que o D'Alessandro fez quando ele pegou o microfone, né, para se despedir, enfim, a primeira frase que ele falou foi justamente isso, né? Ele falou assim: hoje tivemos algo muito importante aqui, que foi a vitória do time. Isso é muito mais importante que a minha história, que a minha saída e tal. E realmente isso mostra o quão o D'Alessandro é como diferenciado, né? E o elogio que tu tecesses ao Pedro, né? Eu vou plagiar aqui o Maurício Saraiva quando diz assino com a relatoria, ou quando o Diogo Oliveira fala #assino embaixo. É exatamente assim que eu me senti. É exatamente assim que eu me senti mesmo, Pedro, porque eu tinha feito a live de Cachoeirinha, como eu tinha anunciado aqui, né? Aliás, Cachoeirinha que recebeu o Grenal das meninas, parabéns para as gurias coloradas, né? Campeãs gaúchas. E eu fiz esse trajeto de Cachoeirinha até a praia, depois da live, eu fiz, obviamente, escutando toda a jornada da Gaúcha, desculpa, com toda a tua narração né, com os comentários do Guerrinha, com todo mundo e tal, e realmente, assim, tu descrevestes as cenas perfeitas mesmo, né? Realmente foi muito bonito a forma como tu te despedisses, né, do D'Alessandro no teu trabalho de narrador mesmo, desde da entrada dele em campo, a saída, e os deuses do futebol, mais uma vez a serviço, né, da nossa paixão, providenciaram o gol do Internacional no 10º minuto do jogo, né, para homenagear com o foguetório a camisa dele, e realmente foi uma noite espetacular. E eu já fico desde já com saudades de tudo aquilo que o D'Alessandro fez por vocês, né, tu e o Guerrinha principalmente, viram o Bibiano Pontes jogar, viram o Valdomiro jogar, né, com propriedade, podem falar disso com propriedade, mas a minha geração e a geração um pouquinho anterior conheceram o D'Alessandro como o maior camisa 10 que a gente já viu jogar. Isso. No Beira-Rio. Isso que já tivemos Rubem Paz, já tivemos uma dezena de camisas 10 importantes, mas o D'Alessandro foi o que a minha geração e a geração anterior pôde assistir durante 12 anos de história do Internacional. Isso tudo é rigorosamente verdade, da emoção do Pedro e da descrição do jogo, Guerrinha comentando. Bom, os elogios a gente está jogando confete para cima, porque isto é real, não se está superdimensionando nada. Mas uma coisa que continua em paralelo a isso, e muito menor do que isso, mas continua acontecendo, é o quanto é inverossímil
o Yuri Alberto fora do time titular do Inter. Isto é inverossímil. Sabe quando você olha e diz assim, não, mas isso não pode estar acontecendo, né? Porque o cara é o único atacante recente do Inter que faz gol. O único. E ele é banco. E ele entra e faz gol. E volta para o banco. Isto é inverossímil. Se o Inter evoluiu e evoluiu muito no sábado, enfrentando um adversário do tamanho do Palmeiras, já tinha acontecido com o Boca, é inverossímil que um jogador da qualidade e da letalidade do Yuri Alberto não comece as partidas do time titular do Internacional. E que tranquilidade na hora de fazer o gol, né? Qualquer cara vai pra força, né? Ele foi pro jeito. Que categoria. Não, e ele domina, ele domina já ajeitando a bola. Isso faz toda a diferença, né? Agora, ainda sobre o D'Alessandro, o Guerrinha que tem assim mais contato e consegue perceber essas questões do D'Alessandro. Eu fiquei com a nítida sensação que ele só está terminando a relação de jogador dele com o Inter, né? Que em algum momento ele vai voltar como gerente, ou como treinador, ou como, sei lá como. Mas que a relação dele com o Inter vai voltar logo ali adiante, profissionalmente, inclusive. O D'Alessandro tem uma relação com o Inter, né? E ficou claro, parece que até a mulher dele e os filhos continuam em Porto Alegre, né? Porque ela trabalha aqui, os filhos estudam aqui, então é possível que eles continuem em Porto Alegre. Agora, eu sei duas coisas assim que eu lamentei, né? Primeiro, a ausência de público, né? Que o próprio D'Alessandro falou. E segundo, que ele tenha jogado tão pouco. Né? Eu não sei se estava planejado, se era para ser assim mesmo, tal. Mas ele entrou bem no finzinho do jogo, jogou uns 8 minutos, né? Podia ter jogado um pouco mais, né? Será para ter assim uma despedida em campo mesmo, né? Também tinha a questão do jogo, de repente o Inter não queria ceder nada para o Palmeiras, né? Enfim, é uma pena. Agora, na comparação, Malenotti, do D'Alessandro com outros camisas 10, o Inter teve camisas 10 melhores tecnicamente do que o D'Alessandro. Paulo César Carpegiani, né? Paulo César Carpegiani foi meu voto quando perguntaram isso, Davi. Direto no Carpegiani. Que eu acho que historicamente foi o maior camisa 10. Não, claro. E inclusive quando a gente estava no bate-papo do Carpegiani com o Zé Alberto, estávamos eu e o Pedro na mesa ali, né? Estávamos juntos. O Carpegiani, elegantemente, na entrevista, quando perguntaram para ele quem foi o maior camisa 10 do Internacional, né? Ou ele ou o D'Alessandro, ele elegantemente entregou esse título pro D'Alessandro, né? Ele falou assim, não, o D'Alessandro jogou muito mais que eu, mas a gente sabe que por cordialidade mesmo. O Carpegiani era maestro. Era maestro. Ele organizava o time, né? Isso. Então o Carpegiani e o Rubem Paz, que é o ídolo do D'Alessandro, ele pegou um Inter muito fraco, né? Numa época muito ruim do Inter. Mas o Rubem Paz tecnicamente era um primor. Tecnicamente, eu acho que ele era melhor que o D'Alessandro, porque ele vem pro Inter depois de ser eleito craque no Mundialito do Uruguai, né? O Rubem Paz vem como um jovem, com 21 anos, mas ele tinha sido craque do Mundialito. O Uruguai reuniu 6 grandes seleções e o Rubem Paz foi grande nome. Ele e o De Leon. Bom, se ele viesse hoje em dia, hein, Pedro? Se o Rubem Paz viesse hoje em dia, ele ia ter que esperar até os 30 anos para poder jogar no Inter, se ele veio com 21. Maurício, não te esquece, Maurício, liga Guerrinha, tá jogando muito esse Yuri aí, tira, senão ele vai fazer gol. Tira! Desesperadamente, senão ele vai fazer gol. Tá, vamos ver, o Leandro Stout, o que tu tem de novo para nós aí? Pedro, Gaúcha Mais em seguida vai conversar com o médico gaúcho Ricardo Petraco, mora em Londres, lá é professor, sobre a nova variante do coronavírus mais transmissível. Vários países já anunciaram temporariamente a suspensão de voos para o Reino Unido.